Aí, galera, segunda aula já, batemos um papo aqui de processo comunicativo, lições de vida. Hoje é dia 27/11, língua portuguesa, estamos entrando em literatura de cordel. Eu estava falando a respeito do parâmetro geral da literatura de cordel, por que que a literatura de cordel é da maneira que é, como é que ela aparece, como ela se apresenta na sociedade, e foi isso até então. Então, eu queria que vocês colocassem na página 52, eu vou tentar achar a página 52 aqui no livro, que eu não estou achando, achei. E eu vou compartilhar com vocês. Tem um texto aqui, que é o da Dona Chica, que é literatura de cordel. Eu queria que... Pode ler, Matheus, para nós? Vou abrir o compartilhamento. Não, não vou abrir o compartilhamento. Lê para nós aí. Literatura de cordel. Deixa eu cancelar o canal. Lê para nós aí. Essa parte do início, trazida ao Brasil pelos portugueses. Dona Chica. Esse fato se passou com Dona Chica Ferreira, que mora no pé da serra no sítio Tamarineira, e nunca vem na cidade, pois sua grande vaidade é gostar de roceira. Mas ficando adoentada, resolveu se a receitar, estava mesmo enfadada. Já gemia sem parar, pegou o misto da feira nele, seguiu bem ligeira a fim de se consultar. Me conte, disse o doutor, qual é a sua mazela? Antiga se falou, é um ardo na goela, uma embruição no bucho, estumbo dando repuxo e um bolo na costela. Ainda ontem eu comi um pirãozinho de costela, baião de 2 com piqui e uma farofa amarela. Um tanquinho de rapadura, só se foi essa mistura que causou tanta mazela. Descobri o seu problema, não precisa assombração, tá resolvido o dilema. É uma forte indigestão, entenda por caridade, você não tem mais idade para comer osso e pirão. Os remédios escolhidos receitou com precisão. Tome esse comprimido logo após a refeição. Você vai ficar curado se não fizer preservado e seguir com atenção. Enfadada, mas sem tédio, chegou em casa, almoçou e, pegando o teu remédio, 2 comprimidos tomou. Mas o bicho, sendo enorme de tamanho desconforme, na goela não passou. Danou-se a ferver na boca, Dona Chica a sufocar, esperneava feito louca, não podia nem falar. Pelo nariz espumava, a garganta se fechava, só faltava desmaiar. Tão logo recuperou-se do triste acontecimento, Dona Chica levantou-se e ali naquele momento sua raiva demonstrou. Dê um pouquinho mais alto, por favor. Sua raiva demonstrou, gritou alto, esbravejou, fez até um juramento. E jurou bem na verdade depois que passou mal. Nunca mais vou na cidade e te desconjuro, animal. O seu remédio moderno vai, seu doutor pro inferno, como se tal de sonrisal. Então, a gente já tinha até lido esse texto, mas eu queria gravar alguém lendo, né? Que fala da Dona Chica. Nós fizemos algum exercício desse, fizemos correção, chegamos a corrigir tudo, corrigimos tudo, tá? Então, se você olhar a linguagem, é uma linguagem popularesca a respeito do sonrisal, do remédio, né? A questão de como ela é humilde, que como ele mandou tomar, como ela fez a posologia. Até falei, vocês sabem o que é posologia, né? Naquele dia que eu falei com vocês a respeito disso, eu falei, vocês sabem o que é posologia, não sei o que lá. E aí a gente falou sobre posologia e a questão de ela ter tomado errado, que ela botou 2 ao invés de 1, e aí colocou na boca a água, e aí começou a espumar o sorrisal na boca. Então, assim, né? Para vocês verem um contexto, como tem o conteúdo da história, tudo envolve a mesma coisa, a questão do quê? Da simplicidade, né? Então, pelo fato da simplicidade de não interpretar, de não conseguir, acabou gerando esse ruído aí no processo comunicativo. Então, ela fez uma coisa que não era para ter sido feita, ela quase, ao invés de melhorar, quase morreu engasgada, né? E aí entra tudo isso aí, essas questões todas que a gente estava conversando até agora, né? É o que eu falei da vivência, é o que eu falei da vivência, é o que eu falei do conhecimento, né? Não é esperteza. E cultura também é outra coisa. Então, cultura, conhecimento e esperteza têm diferença, são atributos relacionados à cognição humana, né? Então, é o que a gente consegue fazer com o que a gente aprende, né? Aquela brincadeira do 1%.
de aprender 1% bem aprendido do que aprender 100% e não saber usar 100%, nem 1% do seu 100%, tá. Aprender, a gente aprende o que a gente quer, que nem existem pessoas, professores e têm altíssimo conhecimento e não conseguem transmitir o conteúdo que precisam, né, porque não tem didática para ensinar. Tem gente que sabe muito alguma coisa, consegue até aplicar em algum ramo de conhecimento, mas, por exemplo, para transmitir esse conhecimento não consegue. Tem gente que tem bem menos conhecimento e consegue transmitir com exímia facilidade, né. Então, tem essas questões aí, que era o que a gente estava conversando, tá, gente. Aí tem alguns vocábulos aqui embaixo que é importante vocês conhecerem, ó, como enfadada, que é cansada, tá, mazela, que é doença. Na política adoram falar muito de mazela da sociedade, né. Então mazela da sociedade o que que é? São as partes da sociedade que estão com problemas, né. São as doenças sociais, falta de saneamento, ou seja, não tem esgoto e água potável. Quando falam de mazela social, por exemplo, usuários de drogas, né, são pessoas que têm dificuldade social, de moradia, isso é mazela da sociedade, tá. Então, às vezes, em alguns textos aparece assim: "Ah, mazela da sociedade", e vocês não conseguem entender o que seria essa mazela da sociedade. Dilema. Dilema vocês conhecem, né, situação difícil, embaraçosa, tá. Presepada, presepada era uma gíria que a gente até usava bastante, né, "Pô, tu é mó presepeiro", ou seja, né, faz brincadeira de mau gosto, né. A gente chamava quando a gente fala hoje em dia que é sem noção, desnecessário, "Ah, isso é desnecessário". Aí a gente falava na época que eu era estudante, a gente chamava de presepeiro quem fazia essas coisas, certo? Desconjurar, ofender, desacatar, rogar praga, tá. Então desconjurar, ficou tudo desconjurado, né, ficou todo ofendido, certo? Perdão, desculpem, tá. E aí aqui, ó, tem a falando da literatura de Gordel, a gente já conversou sobre isso, eu já mostrei para vocês sobre isso, já trocamos ideias a respeito de literatura de cordel, e agora nós vamos entrar na parte de ortografia, tá, emprego das letras. Então, na página 54, vamos exercitar um pouco mais do nosso conhecimento sobre a escrita das palavras, certo? Então vamos lá. Deixa eu trocar a página aqui rapidão. Eu tinha esquecido que eu tinha passado para vocês literatura de cordel, eu não aprofundei muito, porque eu já tinha dado aquele vídeo no segundo bimestre, e a gente já tinha conversado bastante sobre literatura de cordel e inclusive tínhamos abordado esse conteúdo todo que está aqui. Então eu acabei não falando muito sobre isso, porque vocês já viram, né, assim como aconteceu com o estatuto, porque nós estudamos regimento, nós estudamos projeto de lei, e a ementa é praticamente a mesma coisa, só muda o âmbito social que ela atinge, né, e a finalidade exata para que ela serve, né, é um gênero textual que a gente já abordou de outras maneiras, né, foi só fazer um adendo, adicionar alguma informação que estava faltando nisso aí. Então vamos lá, ortografia, estudo linguístico, página 54, vou compartilhar só um minuto. Eu vou falar só uma parte dele, tá? Não vou falar muita coisa, porque estamos em vias de finalizar a aula, então não vou correr muito, porque ortografia, vamos exercitar um pouco mais nosso conhecimento sobre a escrita das palavras. Emprego das letras. Usa-se cedilha, né, C com cedilha, em palavras terminadas em "são", derivadas de outras terminadas em "to", "tor" e "tivo", tá. Então, exceto, exceção com C cedilha. Canto, canção. Discreto, discrição ou descrição, que pode ser descrito com "e", né. Tem descrito também, tá. Descrito é outra coisa, né. Mas tem gente que se confunde. Conjunto, conjunção. Lembra que eu falei que palavra conjunção vem de conjunto? No nono ano eu vou falar isso de novo para vocês.
quando a gente entrar em orações subordinadas, tá? Atento, atenção, infrator, infração, condutor, condução, setor, seção, relativo, relação. Então, vocês têm que pensar em todas as palavras que são terminadas em to, tor e tivo, né? A gente pode transformar com C cedilha, tá? Em palavras terminadas em tensão, oriundas do verbo ter. Então, reter, retenção, manter, manutenção, deter, detenção, conter, contenção, abster, abstenção, ater, ater-se, né, que é ter atenção, né? Ater-se é ter o quê? Estar atento a algo, tá? Então, ater-se a tal assunto. Então, atenção. Então, fiquem atentos em relação aos verbos de terminação E, tá? Após ditongos com som de S. Então, ó, afeição, nós temos o ditongo EI ali, ó, que tá aqui, ó, deixa eu descer. Por que que tá em enxoval? Tem nada a ver, passou. Passou lindo, desculpa aí, foi mal. O que a gente fez aqui, né? Aqui, ó. Após ditongo, com som de S, tá? Então, aqui nós temos o ditongo, aqui, ó. EI. Eleição, ó lá, eleição com C cedilha, por causa disso. Traição, por causa do ditongo aqui, ó. Ai, calção, né? Então, essas palavras que têm ditongo, elas têm como sufixo C cedilha com aotil, certo? É proposto ao tema do verbo, tá? Então, educa, educação, tá? Observação, tema que é o que resta do verbo. Lembra do tema? Vocês lembram disso? Tá? Quando retira-se a desinência R, educar, educa, então fica educação, tá? Essa aqui, ó, esse A, é a temática. Lembra disso? Eu ensinei isso para vocês no ano passado. Lembra da vogal temática? Lembra disso? Tá? Que dá qual é a conjugação? Lembra? A, E, O. Não, A, E, I. Não é A, E, O. É A, E, I. E o O entra com o E, né? Porque os verbos eram antigamente com O, eram E. Poer, tá? Componer. Compoer, desculpa. Não é componer, é compoer. Certo? Então, esses que terminam com essas desinências entram nisso aí. Fechou? Outros exemplos, fundição, exportação, que está aqui, ó. Conflagração, deflagração, obturar, ó. Obturação é do verbo obturar, então eu tiro o R, fica o A. Deflagrar, tiro o R, fica deflagra. Conflagrar, tiro o R, fica conflagra. E esses verbos a gente coloca C cedilha a otil, tá? Verbos provenientes de palavras terminadas em C. E alcance, alcançar, lance, lançar, tá? Então vocês têm que estar atentos a isso, tá? Palavras com origem indígena, africana ou árabe. Então, ó, né, paçoca, palhoça, açúcar, açafrão, essas palavras têm cedilha, tá? Ó, dança, ouriço, caça, tá? Essas palavras entram todas com C cedilha. Beleza? Deu para entender? Tá? Tem que dar uma decoradinha meio de leve aí, é muito com o uso que se consegue compreender melhor esse uso, né? Quando vocês estiverem falando, toda vez vocês tem um pouco a ver com formação de palavras, que é o que a gente estudou, né? Então você tem que conhecer a formação da palavra, tem que saber se é um ditongo, e aí diante disso você aplica a regra que está aí, tá? Então quando você tem dúvida, você tem que lembrar da formação, que nem a palavra, né, o tema. Qual é o tema? De AR, você tira o R, então dá para falar gração, tá? Difamação, difamar. Então, o verbo difamação nem tem aqui. Mas aí você tira o R, difamação, você cedilha, tá? Deu para entender como é que funciona? Mais ou menos o emprego do cedilha, tá? C com cedilha.
Então tá, gente, por hoje estamos ok, tá? Só ativar a gravação aí, né? Tá na página 88, corrigindo a tarefa. Geometricamente, não, 3 mais 8 não dá 10, não. Mas obrigado por tentar responder, para não me deixar no vácuo. Gente, 3 mais 8 dá 11, né? Olha lá. Esse segmento inteiro é 11. E esse segmento aqui, A mais B, dá 44. Tá meio fora de escala, né? Dá para perceber que o A mais B, na verdade, é muito maior que o 3 mais 8 aqui, né? Ok? Então, mas eles estão na proporção, né? O A está para o 3, assim como o B está para o 8. Então, a gente pode usar essa propriedade para fazer o seguinte, né? Bom, se o A mais B, que é 44, está proporcional ao 11, né? A gente pode dizer que 44 está proporcional a 11, né? Que é o tamanho completo desse, é proporcional ao tamanho completo desse. Da mesma forma que os pedaços, né? Da mesma forma que o A está para o 3, né? A gente poderia dizer assim. E o B está para o 8, né? Então, uma coisa que a gente viu, né? É uma das propriedades das proporções que está aí na terceira, né? A terceira propriedade, né? O A mais B está para o A. Poderia dizer assim, né? O A mais B, que é o 44, está para o A. Assim como o C mais D, que é o 3 mais o 8, né? Que é 11, está para o C, que é 3. Então, é uma forma de fazer, tá na terceira propriedade lá. Ou a gente faz como eu também tinha falado aí, né? 44 sobre 11 e compara com A sobre 3. Vai dar na mesma forma. Vai chegar no mesmo valor, né? É só fazer a multiplicação cruzada, né? Vai dar aqui 11A igual a 44 vezes 3. Né? Vai passar esse 11 dividindo. Vai ficar que o A é igual a 12, né? No final das contas aí. Se o A é igual a 12, então vai dar para saber que o B é 32. Ok? B é igual a 32. Então chegamos nos dois valores. Ok? Teve gente que fez de outra forma, né? Quem me enviou a tarefa aí, fez de outra forma, que foi o seguinte, né? Bom, se o A mais B vale 44, né? Então o A é igual a 44 menos B, né? Você troca, né? Passa o B para o lado de lá, fica negativo. Então, se o A vale 44 menos B, eu posso substituir aqui, ó. No lugar do A, eu escrevo 44 menos B e repito o resto, né? Por que eu faço isso? Porque agora, em vez de eu ter duas incógnitas, eu vou ter uma só. E eu consigo fazer essa conta, né? Resolver essa equação de uma variável só, incógnita. É só multiplicar cruzado, né? Vai ficar 3b aqui, igual a 8 vezes b menos 44 menos b, né? Tá bom? Esse 8 vezes menos b vai dar menos 8b, aqui pro lado de cá vai dar mais 8b. E 8 vezes 44 vai dar, deixa eu ver. 8 vezes 40, 320, mais 32, 352. Então, vai ficar b igual a 352 dividido por 11, né? Que vai dar 32, tá bom? Então vai chegar no mesmo resultado. É outra forma de fazer. Tudo bem? Deu para entender, gente?
tanto pelo lance geométrico, né, comparando as medidas, como aplicando a terceira propriedade que a gente viu ontem, né, como substituindo, né, uma letra aí por outra. Também dá para fazer. Vai chegar aqui, A é 12 e B é 32, tá bom? A questão 2 diz assim, a soma da idade de um pai com um filho é de 48 anos. Então, podemos dizer assim, né? A idade do pai é P, a idade do filho é F. A soma dessas duas, né? Pai mais filho, tem que dar 48 anos. Tudo bem? A idade do pai está para a idade do filho, assim como 9 está para 3. Então aí é o grande lance da proporção, né? A idade do pai está para a idade do filho, assim como 9 está para 3. Então é fácil de perceber que a idade do pai é o triplo da idade do filho, né? 9 não é o triplo de 3? Então a idade do pai é o triplo da idade do filho. Beleza? Nenhuma dúvida quanto a isso? Bom, de novo apareceu aqui, ó, P mais F igual a 48. Está somando dois termos que estão na mesma razão aqui, ó. Então, de novo, podemos aplicar a terceira propriedade. Volta aí na página anterior, a página 87, que a terceira propriedade diz isso. Se nós temos A, B e C, D, e a gente quer usar um A mais B, né? Um A mais B. Bom, o A mais B estão os dois na mesma razão. Então, a gente pode comparar esse A mais B com o A e igualar com o C mais D com o C. Está aí na terceira propriedade, né? Na página 87. Vocês podem abrir e olhar. Ou seja, eu posso somar o P mais F aqui, né? E comparar com o P. Seria a primeira, né? E igualar isso com a soma de 9 mais 3 e comparar com a primeira, que é 9. Ok? Deu para perceber a similaridade aqui? Eu estou fazendo a substituição dos termos, né? De acordo com a terceira propriedade. Mas pode usar o lance geométrico, pode usar aquela substituição que a gente fez aí, que alguns fizeram na tarefa, tá bom? Eu estou demonstrando a aplicação da propriedade porque ela está na apostila, né? Então, estou mostrando que ela se aplica, ela funciona, né? Mas vocês podem fazer de outras formas aí, como eu também já expliquei, né? Bom, continuando aqui, né? P mais F é 48. Sobre P. 9 mais 3 é 12 sobre 9. Pronto, agora nós temos uma proporção que nós podemos calcular, hein? Fazendo a multiplicação cruzada, né? Vai ficar aqui multiplicação cruzada. Vai ficar 12P igual a 48 vezes 9. Né? Vai dar que P é igual a 36. Tá? No final das contas, hein? Só passar o 12 dividindo, né? 48 dividido por 12 dá 4, que vezes 9 é 36. A idade do pai é 36. E a do filho? Então, aqui falta para 48, né? Ou pode jogar aqui de volta, né? Na lance da proporção, aplicar outra proporção. Também podemos fazer isso. Mas é mais fácil jogar de volta aqui, né? A idade do filho vai ser 12, né? Para preencher 48 aí. Ok? Gente, tá dando para fazer esses exercícios? Estão conseguindo entender aí? Sim? Pode ser que aplicar essas propriedades, apareça um monte de letra, assim, pode ser que pareça confuso, né? À primeira vista.
Mas treinando assim um pouco, a gente consegue perceber essas relações, essas proporções, né? Na questão 3, falava aí de uma coisa muito clássica, né? Uma aplicação muito clássica do lance da proporção, né? Isso tem a ver, mais para frente vocês vão ver, vão descobrir, com a parte de geometria, né? Com essa que chama semelhança de triângulos, tá bom? Que é uma coisa simples também, né? Que tem tudo a ver com proporção, né? Por isso que tem aqui um exercício, né? Tem tudo a ver com proporção. E mais para frente a gente pode explorar, vai acabar aparecendo esse tipo de exercício da sombra da árvore, do prédio, vocês vão ver esse tipo de exercício várias vezes aí, né? Ao longo da escola, provavelmente, tá bom? Se não for a sombra de uma árvore, vai ser a sombra de um poste, vai ser a sombra de uma pessoa, tá? Esse tipo de exercício vai aparecer bastante com outras nuances, outras características. Mas o que é legal de perceber, gente? Olha a altura da árvore aí, 3,80. E a sombra dela é 1,90, né? 1,90 é o quê de 3,80? R$ 1,90 é metade de 3,80. Metade, né? Não é difícil de perceber, né? Que 1,90 é metade de 3,80. Então, a sombra da árvore é metade do tamanho dela, certo? Então, naturalmente, é fácil de a gente imaginar que a sombra do prédio é metade da altura do prédio também, certo? Tem lógica para vocês? Faz sentido? Bom, se a sombra é metade, para descobrir a altura do prédio é só dobrar, né? Basta multiplicar por 2, certo? Esse seria o modo mais intuitivo, mais fácil de fazer, né? Logo se chega na resposta que é a altura do prédio, 39,20 metros, né? 39,2. Tá bom? Esse valor aqui, 39,2. Mas eu vou fazer usando o lance da proporção, para vocês repararem como é que a gente pode fazer isso, né? O que é importante quando a gente montar essa proporção, né? Uma coisa que muita gente às vezes acaba errando, que na hora de colocar os termos na proporção, né? Como é que eu poderia montar essa proporção, né? Ou eu comparo as sombras da árvore do prédio e depois as alturas da árvore do prédio, ou eu comparo sombra e altura da árvore e sombra e altura do prédio. Vocês vão ver como é que fica. Ó, se eu escrever assim, ó, prédio e árvore. Sombra e altura. Ok? Vamos lá, vamos imaginar aqui, ó. Fazer uma coisa mais... Fazer bem fraquinho aqui, ó. Tá bom? Vou montar tipo uma tabela, né? Qual é a sombra do prédio? 19 metros, 60 centímetros. Isso, 19,60 aí, né? Qual é a altura do prédio? É X. X, não sabemos, né? Vou chamar de X. A sombra da árvore é 1,90, né? E a altura da árvore é? 3,80. Pronto. Montamos aí a nossa proporção. Pô, mas onde está a proporção, professor? Eu posso fazer assim, ó. A sombra do prédio está para a sombra da árvore, assim como a altura do prédio está para a altura da árvore. Ok? Essa seria uma proporção que eu poderia montar. Ou eu poderia inverter, né, gente? Quer ver como eu poderia inverter?
Em vez de eu colocar a sombra e a altura aqui nas colunas, eu colocaria elas nas linhas aqui, né? O que eu vou estar mudando? Que em vez de eu comparar numa razão as sombras e na outra razão as alturas, eu vou comparar numa razão a árvore e na outra razão o prédio. Ok? Vai dar parecido, né? Aqui, ó. Se a sombra da árvore é 1,90 e a sua altura é 3,80, eu posso dizer que essa razão aqui é proporcional à razão da sombra do prédio, que é 19,60, pela altura do prédio, que é x. Fazer qualquer uma dessas duas proporções está correto, tá, gente? O importante é você comparar as coisas certas, né? A árvore, sua sombra com sua altura, e comparar com o prédio, sua sombra com sua altura. O que estaria errado fazer? Se eu invertesse aqui, ó, colocasse o x em cima e o 19,60 embaixo, daria errado. Né? Tem que saber o que eu vou colocar em cada coisa. Às vezes montar uma tabela assim pode ajudar. Ok? De qualquer forma, a gente chega no 39,2. Só fazer a multiplicação cruzada aí, né? Bem simples. Ok? Isso é uma coisa que a gente pode fazer no dia a dia mesmo, tá, gente? Se vocês virem que tá um dia de sol, assim, né? Aí vocês querem saber a altura de um prédio, por exemplo, né? Aí vocês conseguem medir a sombra desse prédio, né? Vocês não conseguem medir a altura do prédio, mas vocês conseguem medir a sombra dele. E aí vocês comparam com a altura de algum objeto conhecido, que você também consegue medir a sombra e a altura dele, né? Como o caso da árvore aí, né? A árvore é meio difícil também de medir, porque essa árvore é grande, né? Mas pega um bastão, né? Uma pessoa mesmo. Aí eu sei que eu meço 1,80 e que minha sombra está dando 1,80. Bom, então a sombra está ao mesmo tamanho que eu. Então a sombra do prédio está ao mesmo tamanho que ele, então é só medir a sombra do prédio que eu sei a altura do prédio. Né? Então usar esse lance da proporção tem aplicações mesmo, reais, assim, né? Então, tudo bem? Fechamos aí a correção? Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora a interação aí, ó. Né? A gente vai explorar um pouco esse lance da financeira aí, né? Da matemática financeira um pouco. Como é que a gente faz uma administração de gastos, né? De compras. Para ninguém passar a perna em nós. Ok? Quem pode ler aí o começo da interação? Jona anotou a quantidade desejada de comida e bebida por pessoa em uma festa, com o objetivo de calcular a quantidade que ele deve encomendar com o buffet para seu aniversário de 15 anos. Observem. Então, vamos lá. Comida da festa. Bolo, né? Tá vendo a primeira comida ali? Cada adulto, né, come 100 gramas de bolo. Depende do adulto, né? Mas é uma média, né? Tem gente que come menos, tem gente que come mais. E por criança, né? Cada criança come 50 gramas. Essa é uma estimativa que eles têm lá no buffet, né? Todo buffet vai ter alguma estimativa, né? Para saber quanto que eles vai ter que fazer, né? Dependendo da quantidade de convidados. E o valor do bolo, né? Ó, o valor no buffet desse bolo é 2,50 para cada 100 gramas, certo? Então, esse é o custo para você contratar do buffet o bolo já, né? 2,50 para cada 100 gramas. Docinhos. 4 docinhos por adulto e 4 docinhos por criança. Essa é a quantidade média de doces que a pessoa come numa festa. Vocês comem isso também, gente? Não? Come mais? Eu acho que eu como mais também. Né? Mais que 4. Depende também da festa, né?
Salgadinhos, 12 por adulto e 5 por criança. Vocês comem só 5 também? Essa média tá muito errada. Tá muito errado? É que vocês já não são mais criança também, né? Já estão ficando... Não, professora. Devia ter um Não, mas mediano. mesmo- Mas, professor, mesmo se for adulto, 12? Você achou pouco? É, Você tá eu na também fa- acho. Vocês estão na fase de crescimento. Fase de crescimento come bastante No mesmo. mínimo tem que ser Eu não uns gosto de 50. doce. Você não gosta de doce, O Pedro? quê? Você não gosta? Não, prefiro salgado. É. Então, ó, salgadinhos, você já come mais que 5, então, né, Pedro? Pelo jeito. É, eu também. Eu como mais que 12, esse pai. Depende do tamanho do salgadinho também, né? Se for aqueles mini salgadinhos, aí com certeza eu como mais, né? E suco? Quer dizer, uma festa sem refrigerante, né? Suco. 500 ml para cada adulto e criança 250 ml. E tá os preços aí do lado, né? Ó, de quanto seria o valor, né? O custo de cada unidade de salgadinho, de doce. Quanto seria o custo de cada 100 ml de suco, né? Agora vamos ajudar a Jana, né, a encontrar as quantidades de acordo com as informações anotadas por ela. Olha só. A Jana convidará 40 adultos e 18 crianças. Então, Professor, essa ela não tem calculadora, não? vamos fazer a conta aí, vamos ajudar ela. Não tem problema a gente usar a calculadora também, tá, gente? Podemos usar a calculadora aí. Considerando que a Jana convidará 40 adultos e 18 crianças, quanto de cada comida deve ser encomendado? E aí? A gente divide Divide? 18. Ah, Divide o quê, João? 40 por 18 ou 18 por 40. Você está querendo montar uma proporção, uma razão com eles, não é isso? Talvez. É, não é o caso, tá? Porque se a gente for ver, ó, 40 adultos, né? Se vierem 40 adultos, quantas gramas de bolo eu vou precisar só para os adultos? 4 quilos. 40 vezes 100, né? Que dá 4.000 gramas, 4 quilogramas. Certo? Todo mundo entendeu isso? Se vierem 40 adultos mesmo, cada um comer 100 gramas, eu vou precisar de 4.000 gramas, 4 quilos de bolo só para os adultos. 100 E pras gramas é só um crianças? pedacinho, tem que ser mais. É um pedaço bom, pô. E se forem 18 crianças, né? Quantas gramas vai ser? 1.800 gramas. Não, porque cada criança come só 50 não. gramas. É 900 gramas. Isso. Então, a gente vai aplicar um lance da proporção, né? São proporcionais essas quantidades, né? Eu tenho 40 adultos, cada um consumindo 100 gramas de bolo, vai dar 4.000 gramas, né? Os adultos. E as crianças? Que é bolo, né? São 18 crianças, cada uma delas comendo 50 gramas. Tudo bem? Já dá 900, né? Não é difícil de saber isso, né? Se fosse vezes 100, ia dar 1.800, como é metade, então é 900. Vamos somar, né? A quantidade de bolo de adulto mais a quantidade de bolo para criança dá 4.900 gramas de bolo. Certo? Tá, quanto que ela vai gastar só com bolo, gente? Vamos ver, quanto que ela vai gastar só com bolo aí?
É agora que entra a proporção, principalmente, também, né? A gente aplicar a proporção nesse momento. Vai dar 122,50? Será? Que conta você fez, Matheus? Eu tenho 4.900, né? Uhum. Aí eu dividi por 100 e multipliquei por 2,50. Isso. Então, a proporção pode ser feita assim, né? 100 gramas de bolo, né? Daria 2,50, né? 4.900 gramas de bolo, né? 4.900 gramas de bolo seria quanto? Quantos reais, né? Então, poderia montar uma proporção assim, né? Essa seria uma forma de fazer. Ou a gente pensar, né? Bom, 4.900 é 49 vezes 100 gramas. Né? Então, 49 vezes 100 gramas vai dar 49 vezes 2,50. Porque é 2,50 cada 100 gramas. Esse buffet tá até barato, 122,50 para 58 pessoas comerem. E deu 122,50? $50 vezes 2,50 daria realmente 125. Então, tirando ainda 2,50, 122,50. Isso é o que gastaria só com bolo, né? Com esses convidados aí. Fazer festa é caro, né, Né, gente? professor? 58 pessoas vão comer. É verdade, por esse lado. Um bolinho tá saindo uns 80 mãos. É verdade. Dependendo do lugar que você compra, né? Então, olha só. 122,50 é só o gasto com bolo. Vamos fazer pro restante, gente? Vamos fazer para os docinhos, para os salgadinhos, para o suco. Vamos calcular primeiro, né? Primeiro, quanto de salgadinho vai ser usado, assim como a gente calculou, né? Sabendo a letra A, né? Ela quer saber quanto de cada comida deve ser encomendado, né? Então, primeiro a gente descobre quanto de cada comida. Aqui deu 4,9 kg de bolo, né? Ah, não é o preço? O preço a gente vai descobrir também. Para já Mas facilitar nossa conta. ela quer o quilo? Ela quer as quantidades primeiro, né? Ah, Mas como na letra B a gente vai ter que fazer a conta com preço, então a gente já adianta essa conta agora. Tá bom? Vamos fazer para o docinhos. Vê quanto que é com docinhos aí. Quantas unidades, né? De docinhos vai ser. Não esquece de deixar anotado, tá, gente? No caderno aí de vocês. Né? Anotar quanto que foi, qual a quantidade que foi de bolo e quanto que gastou de bolo aqui, né? Ok? Isso pro bolo. vai precisar de 320 docinhos. 320 docinhos. Eu vou usar o mesmo esqueminha daqui, ó. Não. Pera, professor, fiz a conta errada. Olha lá. Mesmo esqueminha, né? Para doce. 4 para adulto, 4 para cada criança. 40 vezes 4 dá 160 doces para os adultos. 18 vezes 4 dá 72 doces para as crianças. Ok?
Eu já estou adiantando as contas assim, né? Vocês podem usar a calculadora se vocês quiserem também. Porque o foco não é a conta em si, né? O foco é entender a proporção. Hein? Vai dar 232 docinhos. Isso. Então, anota isso aí, 232 docinhos. Bom, e agora? Quanto que vai ser o custo disso, né? Moleza, né? É só multiplicar, né? Cada docinho é 50 centavos. 232 vezes... 116 cruzeiros. É fácil, né? Porque multiplicar por esse 0,50 é calcular metade, né? Metade de 232 vai dar 116, né? Se fizer a conta aqui, chegar em 116 reais. Ok? Estão anotando aí, né, gente? Vamos fazer pro salgadinho. Ver quanto que vai ser a quantidade de salgadinhos e quanto que vai custar. Vamos lá, só de docinho foi quase o mesmo custo que bolo, né? Quase o mesmo gasto que com bolo, já foi com doce. Isso é uma brincadeira cara essa festa, hein? Bom, mas pode ser localizado em um lugar bem legal. É, né? Posso dizer, pode ser um buffet ao ar livre. Ou Ah, não. é, né? Agora tem que Sim. ser, né? Festa na pandemia tem que ser ao ar livre, bem ventilado, né? Todo mundo de máscara. Na verdade, o ideal é nem ter aglomeração, né? Fazer a festinha só com seus parentes ali. Até gasta menos, é melhor, economiza. Vê aí, gente, quanto que é pros salgadinhos? 570 salgadinhos. 570? Vocês chegaram nisso também, gente? Aqui é 12 e aqui é 5, né? 40 vezes 12 dá 480. Salgado agora, né? E 18 vezes 5 dá 90, né? Somando aí, dá 570. Salgadinhos. E o custo disso, gente? Dessa brincadeira aí? Comparado com os outros, salgadinho é barato, né? Mais barato que os doces. 171 reais. 171? Só multiplicar, né? 570 por 0,30. Aqui vai dar 0, 1, sobe 2. Aqui vai ser 0 mesmo. R$171, ok? R$171 o gasto com salgadinho. Não, já foi mais caro que os outros até, né? Que é muito salgadinho, né? Então, R$171. Faz pro suco agora. R$500 e R$250. Pelo amor de Deus, né? Jamais que eu ia tomar só um copo de suco. Não ia aguentar, não. Eu tomo uns 3, pelo menos. Ainda mais comendo salgadinho Somente frito. criança que vai estar correndo para todo lugar. Vai pegar É, toda hora. ficar desidratada rapidinho.
comer aquele salgadinho de bolinha de queijo, já fica com a garganta entalada aqui, ó. Dá aquele negócio ali, você não consegue, se não empurrar com suco, não vai, não. Tem que tomar vários sucos aí. Quanto que dá, gente? Quantos ml de suco só para os adultos? 40 vezes 500. 20 mil. 20 mil, mano. Caraca, 20 mil ml. É muito suco. E para as crianças? 4.500. 4.500. Ou seja, 24.500 ml. Isso dá quantos litros, hein, gente? 24 litros. 24 litros, né? De suco. 500 ml. Vai precisar de 25 caixinhas de suco aí. Para hidratar essa tropa aí. Então, ó. R$1 é para cada 100 ml, né? Então, R$1. Ai, que susto, eu ouvi 1 ml. Essa é uma nota, né? Então, ó. R$1 para 100 ml. Para 24.500 ml. Quantos reais vai ser? Podemos montar uma proporção aqui, ó. Uma igualdade aqui. 245. Sim, fácil. É fácil de ver, né? Não é difícil de perceber, né? Fazendo a multiplicação cruzada aqui também tá fácil. Oi, Thierry? Eu acho que vai sobrar açúcar, muito açúcar. Ah, é? Não, pô, imagina. O pessoal vai ter que tomar água da Imagina, torneira. 18 crianças indo, correndo, pega um suco, É, pô. correndo, pega um copo. Correndo. É, a Jana vai ter um prejuízo aí, hein? Olha lá. Acho que vai faltar ainda. Então, 245, caramba, foi o gasto maior, né? Até, comparado com o restante. Gastou-se mais com o suco que com o resto, né? Mas olha só, tem uma notícia boa para a Jana, né? A Jana fez um acordo com o buffet aí. Se alguns convidados não comparecerem, estou na página seguinte, tá, gente? Na página 89, agora além da letra B. O acordo que a Jana fez com o buffet foi de que se alguns convidados não comparecerem, haverá um reembolso proporcional a esse número de pessoas. Se Jana convidou 58 pessoas, né? Esses 40 adultos e 18 crianças. Porém, foram apenas 35 pessoas, né? 25 adultos e 10 crianças. Quanto ela recebeu de reembolso? Então, tem duas formas de fazer, né? Peraí, mas agora eu fiquei com dúvida, professora. Se essas 35 pessoas for lá e comer todos os brigadeiros, todos os docinhos, todos os salgadinhos, todo suco, ela vai continuar ganhando o reembolso? Aí que tá, né? A ideia é que as pessoas não consumam tudo, né? Consumam só aquela parte que cabe a elas, né? Mas é uma boa pergunta. Se elas consumirem tudo, seria justo o buffet cobrar tudo mesmo, né? Então, como não dá mais muito tempo da gente fazer, né? Mas eu vou dar uma pista para vocês. Tem duas formas de fazer. Ou vocês somarem tudo que foi gasto aqui, nessa brincadeira das 58 pessoas, fazer o mesmo cálculo para 35 pessoas, quanto que vai gastar com 35 pessoas, e subtrair um valor do outro. Dá bastante trabalho, né? Só que tem um jeito mais fácil, né? Qual é o jeito mais fácil? Está dizendo que o reembolso é proporcional ao quê? Ao número de pessoas que não compareceram, né? Se alguns não compareceram, haverá um reembolso proporcional a esse número de pessoas, né? Lógico, faz sentido, né? Então, quantos não compareceram? Se foram convidados 58 e só foram 35? 23. 23. Então, o reembolso é proporcional a 23 pessoas. Então, em vez de calcular para 35, somar os anteriores, subtrair desses agora, é mais fácil você calcular quanto que é o reembolso direto, né?
Mas Calcula se são quanto que 23 seria. pessoas, como que a gente vai saber qual é adulto com a criança? Não, ó, 35. Então, você subtrai também, né? Ó. Você não tinha 40 adultos? E agora são 25? São 15, então, adultos. Mas o reembolso não vai ser para 23 pessoas? Isso. 15 adultos e 8 crianças. Desculpa, 7, né? Não, 8 mesmo. 8 crianças. Ok? Se era para vir 40 adultos e só veio 25, significa que faltou 15, né? E se era para vir 18 crianças, só veio 10, faltou 8. Então você calcula em reembolso direto de acordo com isso aqui. Tá bom? Então essa é a tarefa para vocês fazerem aí. E ver quanto que vai ter que ser esse reembolso aí para Jana, né? Já que não veio todo mundo, ela tem direito a um reembolso. Tá bom? Anotem aí que essa é a tarefa. Calcular esse reembolso aí. Coitado do buffet, eu acho justo não ter reembolso. Ela convidou, se não foi, não foi. Eu acho que as pessoas Na próxima convida pessoas que vão. Mas Tá você sabe convidando gente que não vai. Mas vocês sabem que buffet reaproveita, né? A comida sobrou de uma festa, usa na festa da semana seguinte. Para eles não tem tempo ruim, não. Até bolo que a pessoa cortou, é verdade. Tinha uma amiga minha que trabalhava em buffet, ela contava isso. Que o pessoal cortou o bolo, sobrou ainda uns pedaços, monta um bolo para a semana seguinte, encaixa no que sobrou, cobre com cobertura assim, ninguém vê que é bolo diferente. Coisa, 58 pessoas não é muito. Não basta ligar para a pessoa e perguntar se ela vai. Mais Ah, mas a fácil. pessoa às vezes está imprevista, né? No dia ela descobre que não vai poder. Às vezes a pessoa confirma mas só. às vezes o imprevisto já está marcado, já ela vai perguntar. Com certeza, né? Mas às vezes a pessoa mente, ela fala que vai só para agradar, né? Depois no dia não vai. Pode ser isso também. Mas, ó, a tarefa é essa, tá, gente? Calcular. Letra B, né? O item B aí, o reembolso, né? Da interação. Essa página 89. Beleza? Essa é a tarefa. Quanto que vai ser esse reembolso? Tchau, gente. A colonização da América Portuguesa e a colonização da América Espanhola, certo? Foi motivo de trabalho, de prova. Agora nós vamos entender que tem dois países lá no norte da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, que não falam a língua portuguesa e nem língua espanhola. Quais as línguas que eles falam? Inglês e francês. Inglês e francês. Para nós entendermos por que os ingleses vieram para a América do Norte, nós vamos ter que lembrar lá o nosso início do ano. O que vocês lembram sobre Reforma Protestante? Martinho Lutero. O que a sala lembra sobre esse assunto? Vamos construir juntos essa história. Vamos, sétimo ano. O que vocês lembram de Martinho Lutero? O que Martinho Lutero fez? Luteranismo. Boa. E ele fez o luteranismo por quê? Porque a igreja estava cobrando de todo mundo uma coisa falsa. É, tipo isso daí. Isso, as indulgências, né? O perdão antecipado. E aí, Martinho Lutero fez um protesto. Ele protestou contra a igreja, né? E aí começa a religião protestante. No país onde ele está, que é a Alemanha, vai começar o luteranismo. Mas há outras duas, uma na França e uma na Inglaterra, que é o alvo do nosso estudo hoje. Vocês lembram os nomes? Na Alemanha, como o João disse, luteranismo. E na Inglaterra e na França, como é que se chamava? Anglicanismo. Anglicanismo, que é na Inglaterra, e Calvinismo.
calvinismo, que é na França. Bom, estamos construindo juntos, já caminhamos, olha lá. Falamos que Martinho Lutero fez um protesto, fez o luteranismo, protestou contra a Igreja Católica, como o João disse, estava cobrando coisas que não deveria, como as indulgências e o perdão antecipado, a fim de ganhar dinheiro para construir a Capela de Sistina. Martinho Lutero faz um protesto e cria, e a partir do protesto dele, 3 religiões se iniciam. O luteranismo, do país onde ele está, que é a Alemanha, o calvinismo na França e, como o Reinaldo disse, o anglicanismo na Inglaterra. Então, o rei Henrique, e aí tem uma particularidade nessa história do anglicanismo. Por quê? Lembra que até se torna trágico, cômico, né? Por que que o rei da Inglaterra se revoltou com a Igreja Católica e criou o anglicanismo? Vocês lembram? Ele queria alguma coisa que a Igreja Católica não quis dar para ele. Ele falou, tudo bem, vocês não vão me dar isso? Então, É o do rei Henrique III. Henrique VII. Então, não sei. Eu sei que tem o da que o cara queria casar 35 vezes. Mas eu não sei se é esse. Não é 35 vezes, mas ele queria casar, né? Tantas outras vezes, e a Igreja Católica falou, não. A Igreja Católica, assim, você casou até que a morte os separe. E aí ele resolvia como que ele ia casar de novo, né? Até que a morte os separe, as esposas dele iam morrendo. Não vamos entrar no mérito, não vamos julgar se foi ele que matou. Mas chegou uma hora que a igreja falou que não ia mais casar ele, que ele não ia se separar de Ana Bolena. Então, ele se revolta contra a igreja e cria o anglicanismo, uma religião protestante. Olha a situação desse rei. Todos os ingleses, a partir daquele momento, deveriam, por obrigação, por imposição desse rei, deixar de ser católicos e passar a ser anglicanos, protestantes. É fácil convencer as pessoas a ter uma religião? É simplesmente chegar na porta da pessoa, bater, ei, Reinaldo, a partir de hoje você vai ser mateusismo. Gabi, agora nós temos a religião mateusismo. João, a partir de agora você é mateusismo. Mas por quê? Não, porque eu quero. Porque eu sou professor, eu mando e agora todo mundo tem a religião do mateusismo. É assim que funciona? Não, não é assim que funcionam as coisas. Óbvio que não. Então, o que vai acontecer? Quem são os ingleses? Quem são as pessoas que estão dentro da Inglaterra? Vamos precisar de outros conceitos já estudados. Lembra quando nós estudamos sobre Abraão? O casamento de Abraão? Que surgiu o islamismo? De um lado surge o islamismo, do outro lado surge uma outra religião chamada judaísmo. Os judeus, vocês vão escutar falar muito deles até o 9º ano, quando a gente entrar em Segunda Guerra Mundial, eles sempre foram um povo que nunca teve terra, uma nação, um país fixo para morar. E os judeus, que é o judaísmo, que é uma religião, atenção, para não se confundir depois no 8º ano, o judaísmo se espalha por toda a Europa. Professor, aonde que ele fica? Não fica, ele se espalha por toda a Europa. E eles são uma religião, eles são um povo sem terra fixa. Atenção, eles são um povo sem terra fixa, espalhados por toda a Europa. Inclusive na Inglaterra, professor? Inclusive na Inglaterra. Os ingleses, judeus e filhos de judeus serão obrigados a se converter ao protestantismo, ao anglicanismo. Será que eles vão aceitar? Não, não vão aceitar. O judaísmo não reconhece nem Jesus Cristo como o Messias, o Salvador. Eles aguardam até hoje um Messias, o Filho de Deus que vai salvar o mundo. Eles não reconhecem a religião cristã em Jesus. Então, eles não vão aceitar se converter ao protestantismo. Tudo bem até aí? Estão entendendo? Então, vocês não podem perder a ideia que nós já estudamos, de onde vem o judaísmo, que é da linhagem de Abraão,
Não podemos esquecer que o rei Henrique, não é sétimo não, tá, Reinaldo? Eu falei sétimo, é Henrique VIII. É o filho dele, Henrique VIII. Tu falou terceiro, eu falei sétimo e é o oitavo, tá? Henrique VIII não entra em acordo com a igreja, porque a igreja não quer casar ele de novo. O povo inglês tem dentro da Inglaterra judeus que não vão aceitar se converter ao protestantismo. E aí, se você não aceita se converter ao protestantismo, o que acontece com você dentro de um reino? Quando você contraria um rei, o que acontece quando alguém contraria o rei dentro do reino dele? Morte. Fogueirinha, churrasquinho na praça pública. Então, esses judeus vão tentar fugir e eles serão perseguidos pelos protestantes para que sejam convertidos à nova religião. E o judeu não quer. Então, o rei estabelece um determinado acordo com esses judeus. Atenção, Pedro, meu judeu, o rei está falando com você agora. Pedro, meu judeu, você tem duas escolhas. Ou você se converte ao protestantismo, ou você terá que ir embora da Inglaterra, ocupar as nossas novas colônias. Colônias lá na América do Norte. Qual é a sua opção, Pedro, já que você é um judeu? Você vai se converter ou você vai viver nas novas colônias? Me converter? O Pedro vai se converter. Alguém não está afim de se converter? Reinaldo não está afim de se converter. Mateus também não. João também não. Todos vocês, judeus não convertidos, subirão em barcos nas navegações inglesas e serão levados para ocupar uma terra. Essa terra irá formar as 13 primeiras colônias do que hoje nós chamamos de Estados Unidos da América. Tomem cuidado com o nome desse país. O nosso país chama Brasil. Aqui embaixo, no sul do Brasil, tem a Argentina, o Equador. Olha o nome desse país. Estados que se uniram para formar uma nação. Estados Unidos da América, mas do Norte. Esse é o nome dos Estados Unidos. E como é que formam esses estados para se unirem e formar um país chamado Estados Unidos? Começa por 13 colônias. 13 colônias ocupadas por quem? Por judeus, ingleses, que não aceitaram se converter ao protestantismo. Assim começa a ocupação do solo dos Estados Unidos e também de uma região do Canadá. Só ingleses que vão para lá? Não. Mais para frente na história, vocês vão ver que franceses ocupam o outro lado. Do lado do Atlântico ficará os ingleses. Do lado do Pacífico, do outro lado da América do Norte, ficará os franceses, ok? Vamos lá, página 159. Eu vou precisar ler com vocês um trecho que tem abaixo de um quadrado rosa aqui, ó, tá vendo? Até a navegações inglesas. Esse trechinho aqui eu vou precisar ler com vocês. Vamos lá? Todos acompanhando, por favor? Sem recursos, encontraram a frase aí? Sem recursos. Sem recursos para investir em navegações ultramarinas no início do século XVI, em 1500, a Inglaterra de Henrique VIII assistiu com sucesso. Sim, os ingleses ficaram só assistindo, por enquanto. Com sucesso. O sucesso de portugueses e espanhóis em vender produtos de outros continentes na Europa. Houve uma ligeira... Travou. Olha como travou o professor.
Acho que ele vai cair. Ho, 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 ho. Feliz Natal para todos. Chega. Então, mau Natal para todos. O professor voltou já travando. Travou de novo. Só falta ele cair. Que incrível. Caiu. Olha, novo recorde.
classe, sétimo ano, bom dia, tudo bem? Bom dia. Deixa a tia Dani dar um aviso aqui do professor. O prof falou que a conexão, ele está reiniciando o computador dele, tá? Eu estava falando para vocês, esses 2 parágrafos, acho que a tia Dani pediu para vocês lerem a página 159, né? Vocês observaram que a filha do Henrique VIII se chama Elizabeth I? Está lá escrito, né? Elizabeth I. Sabe qual é o nome da rainha hoje da Inglaterra? Elizabeth II? Elizabeth. Não sei se é a segunda, mas não é à toa. Ela é herdeira, descendente dessa Elizabeth I, filha de Henrique VIII, que lutou contra a Igreja Católica. É a descendência da família da Rainha Elizabeth. Por isso que ela é tão adorada. Eles estão no poder há mais de 500 anos. E por que eu queria ler esses 2 parágrafos com vocês? Como que os ingleses encontraram terras nas Américas, se essa informação era só dos portugueses e dos espanhóis? Como eles encontraram essas terras? Uma outra coisa que eu já expliquei para vocês. Agora nós estamos pegando várias informações do 6º e início do 7º ano e vamos juntar tudo aqui na aula de hoje. Tá vendo como a história é cronológica? Não dá para antecipar, porque a gente vai precisar. Lembra que enquanto os espanhóis e portugueses ocupavam as Américas, houve invasões de piratas e corsários? Nós já estudamos até a diferença entre eles. Quem são esses piratas? Ingleses, ingleses, holandeses e franceses. Os ingleses navegavam pelo mar Atlântico para roubar e saquear as vilas e ilhas espanholas e portuguesas. Por exemplo, a nossa cidade. Houve 5 invasões, 3 piratas e 2 corsárias. Fala, Matheus. Pesquisei aqui, é mesmo a Elizabeth II agora. Ela é Elizabeth II? É a segunda que escolhe o nome Elizabeth. Ok. Então, os ingleses, enquanto estavam agindo como pirata e alguns como corsários, navegando pelo Atlântico, descobrem uma porção de terra, já no governo de Elizabeth I, filha de Henrique VIII, que há um terreno que não foi ocupado pelos espanhóis e portugueses ainda. Então, eles vão tomar posse disso. Mas para essas navegações acontecerem, precisava de quê? De dinheiro para financiar. Quem financiou o Cristóvão Colombo? O rei e a rainha da Espanha, Fernando e Isabel de Castela. Quem financia os portugueses? Os burgueses, o rei, que vão financiar. E quem irá financiar agora esses corsários ingleses para ocupar? Está lá, página 160, primeiro parágrafo abaixo do texto rosa. Para aproveitar a frota marítima que se fortalecia, a coroa inglesa e os burgueses. O que é burguês mesmo, que a gente já aprendeu? O que é burguês que a gente já aprendeu no 7º ano? Burgueses, aqueles que comercializam em volta dos burgos dos senhores feudais, aqueles que acumularam muito dinheiro e muita riqueza por comercializar os seus produtos e sua mão de obra. Pessoas que ficam ricas e abastadas financeiramente e que vão patrocinar a arte e as navegações. Os burgueses ingleses irão financiar essas expedições. Na verdade, eles queriam também encontrar uma outra rota para o Oriente, para um novo mundo. E aí eles encontram a América do Norte. A partir daí, no governo de Elizabeth I, filha de Henrique VIII, que brigou contra a igreja, porque não queriam deixar ele casar novamente, que veio apoiado no protesto de Martim Lutero, que protestou contra a igreja. Nossa, quanta coisa para trás a gente já viu, a gente já estudou, hein? Vocês já sabem tudo isso. Agora, no governo de Elizabeth I, os ingleses, navegadores, agora corsários, porque tem autorização para ocupar da rainha, irão ocupar a faixa do Atlântico, formando aí
as 13 primeiras colônias dos Estados Unidos. Onde está isso? Já está na nossa apostila, professor? Sim, está na página 162. Já fala ali, ó, formação das 13 colônias. Abra lá na página 163 o mapa dos Estados Unidos. Por favor, leve a sua apostila para a página 163 e veja lá a formação, aonde está localizada as 13 primeiras colônias. Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Maryland, Pensilvânia, Delaware, Nova Jersey, Connecticut, Rhode Island, Nova York, Massachusetts e Nova Mississippi. A gente precisa decorar esses nomes? Lógico que não. Lógico que não tem que decorar. Não tem que decorar. Nós só temos que saber que a colonização da América do Norte começa por 13 colônias no litoral do Atlântico, ocupada por judeus que não quiseram se converter ao protestantismo, ok? Essas navegações e ocupações serão financiadas por burgueses, para que agora a Rainha Elizabeth, filha de Henrique VIII, comece a explorar terras também na América do Norte. Para quê? Porque ela quer o mesmo sucesso que portugueses e espanhóis estão tendo nas colônias do Centro e da América do Sul. Ok? Voltamos na segunda-feira para encerrar essa história e começar a fazer as nossas atividades e exercícios. Um beijo para vocês, bom final de semana, goodbye.